qual o valor dessa expressão aqui? Será se a letra A, 10 primorial? Ou será se a letra B, 6 fatorial? Ou será se a letra C, raiz cúbica de 343? Ou será se a letra D, nada? Nenhuma das alternativas. E aí, pessoal, me diz aí nos comentários o que vocês acham dessa questão. Aproveita e já testa aí, tá bom? Se você sabe resolver ela antes da gente começar a resolução. Pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, estou falando do canal Vale Ponto. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? E deixa meu like aí, porque vai ajudar demais da conta. Então, vamos lá resolver essa expressão. Pessoal, para resolver a expressão numérica, a gente tem que ter em mente que na matemática a gente tem uma hierarquia, tá? E ela tem que ser obedecida. Vocês lembram que hierarquias são essas? Eu já falei aqui no canal, inclusive. A hierarquia, pessoal, é o PENDAS. Quem lembra do PENDAS? PENDAS. Cada letra dessa palavra, pessoal, tem um significado, tá? Por exemplo, o P, parênteses. O E, expoente. O M, multiplicação. O D é de quem? Divisão. O A de adição e o S é de subtração, tá bom? Tá, então agora olhando para nossa expressão, qual é a hierarquia aqui que a gente tem que seguir? Ó, a gente vai observar o seguinte, que a ordem de prioridade aqui é o parêntese, mas na nossa expressão numérica não temos nenhum parênteses, né? Expoente, a gente tem o 5 elevado ao quadrado e o 3 elevado ao quadrado, né? Então, a gente vai primeiro copiar o 5, vamos começar pelo 5, né? E 5 elevado ao quadrado, vocês sabem que é a mesma coisa de 5 vezes 5, certo? Então, 5 vezes 5 é 25. Copiamos o sinal de multiplicação e agora a gente tem aqui o 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Então, aqui vai ficar 9 e menos 20. Então, agora a nossa expressão é isso daqui, ó. 5 mais 25 vezes 9 menos 20, tá? Então, acabou os expoentes. Então, o que que a gente tem que resolver agora? Multiplicação e divisão, tá? Que é aqui o terceiro grau da hierarquia. Então, aqui é a vez da multiplicação e divisão. Como a gente tem só a multiplicação, vamos começar por ela. Vamos copiar o 5, tá? Repete o 5, mas a gente vai resolver isso daqui agora, tá? 25 vezes 9. Então, 25 vezes 9, você faz aí. Arma a continha, tá? 25 vezes 9 é 225. 225. Agora, a gente desce o 20 menos 20 e tá afunilando a nossa expressão. Ó, então aqui a gente vai resolver da esquerda para a direita, tá? 5 mais 25. 5 mais 225. E isso dá quanto? 230 menos o 20. 230 menos 20 dá quanto? 210, não é? Então, o resultado da nossa expressão numérica é 210. Só que a gente não tem esse número aqui nas alternativas, não é mesmo? Para isso, pessoal, a gente vai ter que fazer o teste aqui de um por um, tá? Até saber qual das alternativas é. Então, vamos diminuir isso daqui, né? E deixar aqui no cantinho, que não tem necessidade de nós apagar ela. Volta aqui com o pincel e vamos fazer os testes. A letra D, a gente já sabe que não é ela, né? Porque alguma coisa é. Então, vamos começar de baixo para cima. Vamos começar com a letra C. Aqui, pessoal, para a gente ver o resultado dessa raiz, a gente pode fatorar ela, tá? Então, a gente pode fatorar o 343. Mas para a gente fazer a fatoração, o que que a gente precisa saber? Primeiro, o que que é a fatoração de um número? A fatoração de um número é eu escrever esse mesmo número como um produto de números primos, tá? E o que que é um número primo? Números primos, ó. Vamos observar essa sequência aqui, ó. Primos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, número primo é aquele que tem apenas dois divisores, tá bom?
Ele não pode ter nem mais do que 2 divisores e nem menos. Ele tem que ter exatamente 2 divisores. O número 1, ele é considerado um número primo? Não é, né? Porque ele tem apenas um único divisor, certo? Então, o número 1, não. O número 2 é um número primo? É sim, porque ele tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, né? Inclusive, o número 2, ele é o único número par que é primo. Sabendo disso, a gente consegue dizer que o 4 não é, e o 6 também não, o 8 também não, e o 10 também não. Então, a gente tem esses aqui como números primos. Ah, mas ficou o 3 aqui. O 3 é um número primo? Ele é sim, porque ele tem 2 divisores apenas. Ele mesmo e um. O 5 também é um número primo, que tem também. O 7 também tem 2 divisores, que é ele mesmo, e um. Agora o 9. Presta atenção que aqui a gente segue a sequência de número ímpares. Então, muita gente pensa que o 9 será primo também. E não é primo, tá? Você caiu nessa, né? Nem todo número ímpar é primo, tá? O 9 é um número ímpar que não é primo. Ó, o 9 ele tem ele mesmo como divisor, ele tem o 1, mas ele também tem o 3. Então, isso faz com que o 9 não seja primo. Então, sabendo que a gente tem 2, 3, 5, 7 de números primos, vamos fazer a fatoração desse 343. Então, vamos fazer a fatoração. Ó, vamos colocar aqui o 343, eu vou escrever de preto. Fica melhor. 343. 343, pessoal, ele é divisível por 2? Não, não é? Porque 343, ele é um número ímpar. E somente números pares são divisíveis por 2. Vamos pegar aqui o próximo, que é o 3. Então, vamos verificar dessa forma. Vamos pegar os algarismos e vamos somá-los. Se o resultado que der for divisível por 3, é porque esse número também será divisível por 3. Então, a gente tem 3 mais 4, que dá 7. 7 mais 3 dá 10. E 10 também não é divisível por 3. Então, 343 não será divisível por 3 para o nosso azar. E por 5? Ele também não é divisível por 5, não é? Pelo critério de divisibilidade do 5, somente números terminados em 0 e em 5 serão divisíveis por 5. Então, ele não é, tá? E por 7, será se é? Tem que ser, né? Ele é um pouquinho mais chato e mais difícil de fazer, porque a gente tem que pegar esse algarismo aqui da unidade e a gente vai fazer o seguinte: 3 vezes 2 é igual a 6, não é? Ó, eu tinha 343, multipliquei por 2, pelo algarismo que está na unidade. E o resultado que deu aqui no 6, eu vou subtrair do 34. Então, vai ficar assim: 34 menos 6 é igual. 34 menos 6 é quanto? 28, certo? Então, agora a gente vai verificar se esse número 28 é divisível por 7. Se ele for divisível por 7, então isso automaticamente quer dizer que o 343 é divisível por 7. E obviamente que ele é, né, gente? 28 é sim divisível por 7, porque a gente sabe que 7 vezes 4 é 28. Então, 343 é sim divisível por 7, tá? Tá, mas quanto que dá 343 dividido para 7? Então, a gente vai fazer aqui, ó. 343 dividido por 7. A gente precisa colocar um número aqui na nossa divisão, que quando eu multiplicar por 7, dê exatamente 34, eu chego perto. Então, qual número a gente vai colocar? Vamos colocar o 4, porque 4 vezes 7 dá 28, certo? Então, vamos fazer essa subtração aqui, tá? Então, vamos pegar aqui emprestado uma dezena e vamos colocar o 2 aqui. 14, pessoal. Preciso tirar 8, fica quanto? Resta 6, né? 2 menos 2, 0. E abaixamos o 3, né? Nossa, que 3 gordinho. 3. 63. 9 vezes 7, pessoal, dá 63, né? Então, 9 aqui. 63 menos 0. Então, sim, 343 é muito divisível por 7. Então, aqui a gente vai colocar 49, né? Agora, apagamos isso daqui e vamos lá, seguir o baile. Então, abaixamos o 7 aqui, porque 49 é divisível por 7. E 7, certo? E 7 a gente também consegue dividir por 7, que dá 1.
Então, a gente chegou aqui no 1. Quando chega no 1, quer dizer o quê? Acabou a nossa decomposição. Então, pessoal, podemos escrever dessa forma aqui também, ó. Raiz cúbica de 343, né? A gente pode escrever assim. Raiz cúbica de 7. E esse número que está aqui dentro da raiz, ele está elevado ao mesmo número que está aqui no início. 7 elevado ao cubo, e aqui eu tenho 3, isso significa que a gente pode simplesmente cortar para facilitar a nossa vida, né? Corta todos os expoentes e o resultado é 7. Então, aqui podemos dizer que é 7. E ela não é a nossa resposta. Trabalhão da goita para não ser a nossa resposta. Olha só, porque a nossa resposta que a gente quer é esse aqui, né, pessoal? 210, né? Aqui, ó, 210, ok? Então, vamos calcular agora o 6. 6 fatorial. Então, simbora. 6 fatorial. Vocês lembram como que faz para calcular o 6 fatorial? Quando a gente tem um número seguido de um sinal de exclamação, é porque a gente tem um fatorial, certo? A gente simplesmente vai pegar o número 6 para calcular e a gente vai calcular todos os outros antecessores de 6. Todos os outros antecessores naturais do 6 até chegar no 1, tá? Antecessor é todo número que vem antes, certo? E natural é porque a gente só quer os números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, a gente vai pegar os antecessores naturais e vamos fazer uma multiplicação até chegar no 1, tá bom? Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, basta a gente fazer esse produto aqui, o 6 vezes 5. 6 vezes 5, ele dá o quê? Dá 30, né? 30 vezes 4 dá quanto? 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1 é o próprio 720, certo? Então, isso aqui é igual a 720. Isso tá o quê? Gigantemente distante do nosso 210. E com certeza aqui, se você tiver numa prova, você não vai mais nem perder tempo continuando fazendo o processo aqui, né? Porque você já sabe que é a letra A, né? Então, 6 fatorial não é a nossa resposta. Sim, eu disse que era a letra A, mas também tem um nada aqui, né? Vamos fazer a letra A, tá bom? 10 primorial. Nossa, pareceu uma cerca. 10 primorial. Misericórdia. Pessoal, quando a gente tem esse símbolo aqui, de jogo da velha, eu costumo chamar jogo da velha. Então, quando a gente tem ele, significa que a gente tem um número primorial. E como a gente calcula um número primorial? Ele é bem parecido com o número fatorial, tá? Que a gente acabou de fazer. Só que no fatorial a gente pega todos os antecessores naturais do número, né? Já que no primorial a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar os números primos menores ou iguais a 10 e fazer uma multiplicação. Mas como assim? Eu não tô entendendo. Espera aí que tu vai entender. Ó, como o 10 aqui, ó, nosso 10 aqui, ele não é primo, ele não entra na nossa multiplicação, certo? Então, a gente vai fazer uma multiplicação dos números primos voltando aqui, tá? O primeiro número primo que a gente vai pegar é o 7. Então, vou colocar ele aqui. Depois, o próximo número primo é o 5. Depois, o próximo é o 3. Depois é o 2. Então, é isso, tá? E aqui a gente vai fazer aquilo lá. 7 vezes 5 dá 35, né não? 35 vezes 3 dá 105, né não? 105 vezes 2 dá 210. Uhul! Aplauda de pé, canal. Aplauda de pé, letra A. Isso aqui é igual a 210. Ufa! Suei. Vocês suaram, dá trabalho, né, pessoal? Mas eu fiz aqui etapa por etapa para vocês entenderem. Óbvio que tem uma forma mais rápida de resolver isso aqui que não levaria tanto tempo, né? Inclusive, se você tivesse começado da letra A, que eu recomendo. Mas como eu comecei de baixo para cima, então deu mais trabalho, mas foi justamente no intuito de gerar uma aula mesmo para vocês, tá?
E essa questão aqui que ela diz que a maioria vai errar, mas como diz nossa mãe, nós não somos todo mundo e muito menos a maioria, né? Como é que a gente começa resolvendo essa questão? Eu aposto que a maioria de vocês já sabe resolver de cabeça, né? Mas para quem não sabe resolver de cabeça, pausa o vídeo e treina aí, tá bom? Só assim você vai aprender e depois retorna com o vídeo e vamos ver se as nossas alternativas batem. Ó, muita gente se confunde aqui porque ela é uma expressão bem gigante, né? Independentemente do tamanho da bendita questão, você tem o método PENDAS, não tem? Lembra do PENDAS, né? PENDAS, tá? E esse método PENDAS, ele é o único que vai nos ajudar a resolver esse tipo de questão e não se perder, tá? Na ordem das resoluções. Ó, que o P ele vai representar para a gente parênteses, chaves, colchetes, enfim. E assim vai indo, né, pessoal? Vocês já sabem porque já tem vídeo aqui no canal. Por exemplo, o E é de expoente ou raiz quadrada de alguma coisa. Ó, então esse aqui é o método PENDAS. Eu não vou me repetir muito aqui nele, porque já tem vários vídeos aqui no canal e eu falo sobre o método PENDAS, tá? Eu acho que vocês já sabem, então por isso eu não vou repetir, mas é importante você saber de cabeça. Se você não sabe, procura saber, tá bom? Para você não se perder na ordem de resolução. E é o seguinte, entre um número e um parênteses, a gente tem uma multiplicação aqui, né? Ó, um vezes. E um vezes bem aqui, ó. Então, vamos reescrever ela, tá? Fica mais fácil pra gente, né? 70 dividido por 7 vezes, abre parênteses, 3 mais 3 vezes, abre parênteses, 3 mais 3, fecha parênteses e fecha parênteses. Tudo isso vai ser igual. Então, primeiro, pensa lá no método PENDAS, a gente vai resolver primeiro, quem está dentro do parênteses, né? Eles têm prioridades. Só que a gente tem dois parênteses, né? Ó, a gente tem parênteses dentro do parênteses. Então, primeiro a gente vai resolver esse parênteses aqui, tá? Ó, vamos repetir tudo, tá? Ficar mais organizado. 70, vai ser um O, né? Isso aqui. 70 dividido por 7 vezes 3. 7 vezes, abre parênteses, 3 mais 3 vezes. Aí, agora aqui a gente vai fazer a conta. 3 mais 3 é 6, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Vai fechar o parênteses e fechar o parênteses. Meu parênteses é meio feio, mas não liga para ele não, tá? O próximo passo é o quê? Isso mesmo, resolver o que tá dentro desse parênteses aqui, tá? Assim, eu coloquei foi 2 parênteses. Vou colocar só isso. Então, a gente tem que resolver agora o que está dentro desse parênteses aqui. Só que dentro dele, a gente tem soma e multiplicação. E quem a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a multiplicação, certo? Porque lá do método PENDAS, a multiplicação tem prioridade com relação à soma, tá? Então, primeiro a gente vai resolver a multiplicação, tá? Então, vamos repetir tudo que tá para trás. 7 vezes. Ah, mas eu já posso aqui fazer 70 dividido por 7. Ai, te acalma, desesperado. Aí, vamos abrir o parênteses. 3 mais. Agora, o que a gente faz? 3 vezes 6 é quanto? É 18, né? 18. E fecha parênteses. Agora, a gente vai fazer a soma que tá dentro do parênteses, tá? Então, repete tudo. 70 dividido. 3 mais 18 é quanto? Agora a gente vai resolver aqui, tá? 21, né? Ah, mas então eu posso fazer 21 vezes 7. Agora tu quer fazer 21 vezes 7. Antes tu não queria fazer 70 dividido para 7? Presta atenção. Agora sim, abençoado. Chegou a tua vez de brilhar. Tu vai fazer primeiro 70 dividido por 7. Então, quanto que é 70 dividido por 7? 10, não é? Vezes 21. E 10 vezes 21 é quanto? Isso é 210, não é? E qual é a nossa resposta? Letra D, 210. Viu, pessoal? Ó, eu não coloquei aqui, vou repetir, não coloquei a forminha do método PENDAS, tá? Mas tem vídeo aqui no canal que eu já falei sobre ele.
Você tem que se ligar nesse método PENDAS para você não se perder. Sem esse método PENDAS aqui, você não conseguiria resolver essa questão e encontrar o número certo, porque tu ia se ferrar. Isso eu tenho certeza. Ah, mas tu ia se ferrar bonito. Mas você não se ferrou, porque você sabe o método PENDAS. Se não sabe, mas vai aprender, né? Então, não se esqueça nunca. O método PENDAS é tudo na sua vida, tá? Para resolver esse tipo de questão, tá bom? Sim, bora lá resolver essa questãozinha aqui, que tem uma pegadinha aqui no meio, viu? Tu presta atenção, rapaz. Tu vigia. Se tu pegar 5 menos 5 aqui e disser que é 0, vai fazer isso aqui direto, né? Cabeça, porque tu é o fodão. Sem respeitar, tu vai fazer isso sem respeitar a hierarquia das expressões, que é aquele métodozinho lá que a gente já falou 1000 vezes aqui no canal, que eu não vou voltar a me repetir. Ou vou? Vou nada. Tô com preguiça. Por que eu tô falando isso? Porque primeiro, pessoal, a gente tem que fazer essa multiplicação, tá? Ordem de prioridade. Já ouviu falar nisso? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo começo. O que que a gente tem que fazer aqui? Primeiro aqui, vamos repetir o 5. 5 menos 5 vezes 2. 5 vezes 2 é o quê? É 10, não é? E aí, a gente vai repetir o mais 11. Aqui agora a gente tem o quê? Menos e mais, não é? Aqui a gente pode já fazer na ordem que aparece, tá? A gente pode fazer já o 5 menos 10. Olha só, tu cuidado, viu? Como se você tivesse aqui, no caso, 5 reais e devesse 10 reais, certo? Vou fazer aqui maior, né? Que é pra ficar bom. Nossa, ficou feio esse negócio. Eu invento as modas e depois me atrapalha. No meio das questões. O que que eu tava falando mesmo? Ah, sim, eu paguei aqui com 5. Então melhorou a minha dívida, né? Mas aí a gente vai continuar devendo outros 5, né? Então aqui é o quê? Menos 5. Esse resultado daqui, 5 menos 10 é o quê? Menos 5. Aí vamos repetir o mais 11, tá? Bom, aqui a gente pode pensar, por exemplo, 11 menos 5. Então, 11 menos 5 daria o quê? 6, certo? Aqui seria a resposta. Mas cadê nas opções que não tem? Agora lascou-se. Só que você tem que se lembrar o seguinte, que na matemática, esse exclamação aqui, ó, esse benditozinho aqui, ele é o fatorial, né? A gente já resolveu questões aqui desse tipo. Ó, por definição, o 0 fatorial e o 5 e 1 fatorial, 5 não, 1, desculpa, eles são a mesma coisa, né? São 1 fatorial. E para os demais números naturais, por exemplo, aqui o 2 fatorial, o que que significa quando a gente tem o 2 fatorial? Isso significa que a gente vai multiplicar o 2 pelo seu antecessor, por exemplo, 2, até chegar no 1, tá? Aqui, por exemplo, aqui, 1. Então, a resposta aqui é 2 vezes 1 é igual a 2. Então, 2 fatorial é o quê? 2 mesmo aqui, né? Só que aí a gente tem o 3, né? 3 fatorial, a mesma coisa que o 2, a mesma definição, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é igual a 6, certo? Portanto, 3 fatorial aqui é igual a 6. Que é a nossa resposta. Linda de bonita. Beleza? Entendeu? Se não entendeu, volta aí o vídeo para entender, tá? Muita gente erra essa questão. Sabe por quê? Porque não conheceu o canal Vale Ponto. Simples assim. Muita gente erra essa questão, mas vamos saber o porquê que muita gente erra essa questão. Porque ela é difícil, ela não é fácil não. Ai, pessoal, bora lá. Quanto que é 8 dividido por 2 vezes 3 dividido por 6, fecha parênteses, tudo isso elevado a 5. Qual das alternativas é aqui? As alternativas também estão bem caprichadas, né? Bem diferentonas. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente vai começar do começo, que é você deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. Segundo, eu quero te pedir para assistir o vídeo todo, tá, abençoado? Assiste o vídeo todo. Se você sabe também de algumas formas para resolver essa questão, me diz aí nos comentários. Ah, e outra coisa. Me diz aí como tudo isso aqui, ó, tá dentro de o quê? Parênteses. E vocês sabem que a ordem de prioridade
é aquilo que tá dentro do parênteses. E como tudo isso tá dentro do parênteses, e agora o que nós faz? Aqui a gente tem multiplicação e divisão, certo? E elas lá no métodos em pendas, você lembra, né? Lembra, porque eu já fiz aqui no canal. Elas têm o quê? A mesma prioridade na ordem de resolução, tá bom? Então, elas vão ser resolvidas aqui na ordem que elas aparecem, tá? Daqui para lá. E então, nós vamos começar primeiro resolvendo o 8 dividido por 2, depois a multiplicação, depois a divisão. Pessoal, eu vou pegar e vou reescrever tudo isso aqui embaixo para ficar mais fácil, tá? Porque eu tenho que colocar a minha letrinha feia, sabe? Para jogo. Porque senão, pessoal, não tem graça, senão não é o vale ponto, entendeu? Então, vou fazer tudo isso daqui aqui, porque ali eu tô achando que tá muito junto, vai dar 5. Então, primeiro a gente vai começar a resolver esses dois aqui, tá? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é quanto? É 4, né? Vezes quem? Vezes 3. Tudo isso dividido por 6. Aí fecha parênteses e eleva a 5. E agora o que é que a gente faz? Continua resolvendo da esquerda para a direita, tá? Então agora a gente vai resolver o quê? 4 vezes 3. Nossa, que coisa feia isso que eu coloquei aqui, meu pai e mãe. Ixi, Maria. Tá bom, melhor estraga. Quanto que é 4 vezes 3? Eu aposto que tu sabe. 12, né? Então, 12 o quê? Dividido por 6, certo? Abre parênteses, fecha parênteses e eleva a 5. 12 dividido por 6 é quem? Vocês sabem, né? Sabe sim, vocês são espertos. É 2, não é não? É 2. E aí já é a etapa final, que é 2 elevado à quinta potência. Ó, pessoal, vocês prestaram atenção que depois que eu resolvi todas as operações, ficou somente o número. Com isso, a gente já pode eliminar aqui os parênteses, tá? Não é necessário a gente usar o parênteses aqui, tá? Por exemplo, isso. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Somente resolver essa potenciação aqui, tá? E você já sabe como resolve, né? Porque tem vídeo aqui no canal que eu já fiz essa explicação aqui. Mas eu vou explicar para vocês mais uma vez. A definição de potência é justamente você pegar esse número que tá aqui embaixo, que ele é o quê? Ele é a base, né? Ele é chamado de base. Então, você vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes do expoente, tá? Por exemplo, nesse caso vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Todos multiplicados. Isso daqui, ó, tudo isso daqui ele significa essa potência, tá? Então, agora só é a gente resolver isso daqui, que vai ser basicamente assim. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é igual a 32. Então, tudo isso daqui dá 32, tá? E aí, nós vamos colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Então, tudo isso daqui, ele é basicamente o valor da nossa expressão numérica. Basicamente, não. Ele é e ponto final. Então, se você chegou até aqui, você tá de parabéns, tá? Você é fera, cara. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual dessas alternativas aqui representa para nós o valor do 32. E aí, como é que faz isso, hein? Se você tem certeza, deixa aí nos comentários. Deixa de ser preguiçoso e escreve, que me ajuda muito se você comentar isso. É besteira comentar? Eu sei que tu tá com preguiça, eu sei, mas não custa nada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver aqui uma por uma, começando do 6 ao quadrado, que também é uma potenciação como essa. A gente pode usar, inclusive, a mesma definição, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, o 6 ao quadrado, deixa eu só afastar isso tudo aqui do lado, dar uma diminuída e colocar aqui bem no cantinho, para não nos atrapalhar, porque eu quero escrever justamente bem aqui. Isso aqui, então, vai ser o quê? Vocês já sabem, né? 6 vezes 6. Lembra-se que aqui a gente tem o expoente 2 e a base 6. Então, o número que vai multiplicar por ele mesmo é o 6 e a quantidade de vezes é 2 vezes, certo? Então, 6 vezes 6, então isso daqui é igual a 36, né? E não é nossa resposta, que a nossa resposta, ela tá bem aqui, né? 32. Embora tenha chegado mais ou menos perto. E a letra B, aqui já enfiaram para nós uma raiz quadrada. Ela, a gente pode descobrir ela de várias maneiras, tá? Chutando valores, tentando descobrir aí na chance de tentativa e erros e por aí vai. Mas tem uma fórmula aqui que eu achei interessante.
Assim como a gente tem o 6 ao quadrado, que ele é igual a 36, não é? Existe um número que vezes ele mesmo é igual a 64. Esse número, ele vai nos ajudar na hora de encontrar esse valor, tá? Claro que esse daqui dá para pensar, não é? Porque é um número pequeno. Mas quando vim aqui para baixo a letra D, já é um número bem maior, aqui é onde o bicho pega, né? Então, aqui a gente precisa de outra técnica, mas vamos primeiro por parte. Então, raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8, certo? Ao quadrado. Porque 8 ao quadrado, pessoal, é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é exatamente 64. Então, aqui tem aquele fatorzinho interessante. A gente tem raiz quadrada e expoente 2. Então, aqui a gente pode fazer isso daqui, ó. Corta aqui, corta aqui. E aí a gente simplifica a operação, ficando somente o número 8. Então, o 8 vai ser igual a 8. O valor de raiz quadrada de 64 é igual a 8. E não é a nossa resposta, né? Nossa resposta é 32. Agora, a gente tem aqui a letra C, que é um fatorial. O fatorial na operação matemática, ela é o quê? Alguém sabe? Vou dar um tempinho para você me dizer aí nos comentários. Já lembrou qual é a definição desse fatorial? Então, se já lembrou, vou mostrar para vocês exatamente agora. Cadê? Eu tava fazendo era de vermelho, não era de azul, né? O fatorial, pessoal, para quem não lembrou, ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai pegar um número que está sendo aplicado e vai multiplicar pelos antecessores até chegar no 1. Por exemplo, a gente vai começar aqui no 5. Aí você vai pensar, qual que é o antecessor do 5? É o 4, né? Lá de onde eu venho é 4. Nossa, que 4 mais gordinho. 4. Então, já ficou aqui 5 vezes 4. Qual é o antecessor do 4? É o 3, né? Então, 5 vezes 4 vezes 3. E assim a gente vai continuar até chegar no 1. Então, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Então, agora é só a gente fazer essa multiplicação para a gente descobrir o valor desse fatorial. 5 vezes 4 é quanto? É 20, né? 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120, né? Que também não é a nossa resposta. Então, isso implica que nossa resposta, obviamente, é a letra D, tá? Tá, mas tu tá dizendo que é a letra D, mas eu ainda não tô entendendo. Então, vamos fazer isso daqui para ver se não dá esse negócio. Ó, faz o seguinte, tu vai pegar esse número aqui, tá? Presta atenção, ele é o nosso chamado dividendo, né? É o número que está sendo aplicado à radiciação. Então, nós vamos pegar ele e nós vamos fatorá-lo pelos números primos, tá? Ó, vamos fazer aqui embaixo, para nós não se perder aqui na parada, no Paranauê. 1024. Vamos fazer aqui um belo traçado que sempre é torto. E a gente vai dividir esses números pelos números primos. Quais são os números primos? Alguém lembra? Os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores. Por exemplo, número primos. Vou fazer aqui, o 2 é primo, né? Depois a gente tem o 3. Depois a gente tem o 5, o 7. Temos também o 11, o 13. E assim até Deus dará. Já acabou até o espaço aqui. Então, esses números são infinitos, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar eles para poder fatorar esse 1024. Vamos começar primeiro aqui pelo 2, tá? Ah, mas por que que o 2 é o melhor candidato? O 1024, ele é par. Então, o 2 consegue dividir ele. Então, vamos colocar aqui o 2. 1024 dividido por 2 vai ficar igual a 512, que é metade do 1000, e 12, que é metade do 24. Dá até para fazer de cabeça, né? Esse 512 também dá dividir por 12, né? Porque ele é um número par. Isso aqui vai ficar 256. Continua sendo par, não é? Então, vamos continuar por 2. 256 dividido por 2, 128, né? Nossa, que 8 lindo. Parece o boneco de neve, o 8. Vou lá. Então, tá diminuindo, né? Já tá coisando. 128 dá para dividir por 2? Dá sim. Deixa eu até aumentar aqui o negócio que eu coloquei curto demais, né? E isso daqui dá o quê? 64. Também dá para dividir por 2. E aqui vai ficar 32. Por 2 novamente. 16. Por 2 também. 8. Que ele vai por 2 também, que dá 4, e estende o negócio que tá ficando longe. E o 4 também dá para dividir por 2, opa, e 2 de novo, e 1. Cacimba, que trabalhão, hein, pessoal? Mas olha que legal, aqui, quantos fatores 2 apareceu aqui, né? Nossa, muito massa. Então, isso daqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que agora a gente vai conseguir resolver essa raiz quadrada. Então, aqui a gente tem que o índice da raiz é
2. Isso é importante, porque a operação inversa da raiz quadrada, que é no caso o índice 2, ela é a potência de expoente 2. Para isso, a gente vai pegar todos esses números, são fatores, e eles fazem parte de uma multiplicação. E a gente vai fazer o quê? A gente vai agrupá-los de 2 em 2. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 é 2 ao quadrado também. E assim vai, tá? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Agora, o que acontece? A gente vai substituir esse 1024 por todas essas potências. Olha como vai ficar. Vai ficar aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. São 5, tem 5? 1, 2, 3, 4. Falta 1. Vezes 2 ao quadrado. Então, são 5 termos de expoente 2, tá? Com base 2 também. E aqui existe aquela propriedade da radiciação, que ela faz o quê? Ela nos permite separar essas raízes, tá? Em raízes menores, tá? Em raízes individuais, caso da multiplicação, tá? Então, isso aqui, ó, vai ficar igual a raiz 2 ao quadrado vezes raiz de 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 2 ao quadrado. Temos 5? Temos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, de novo, ó, assim como aconteceu aqui em cima, em 64, deixa eu só diminuir isso tudo aqui, pessoal, porque senão vai dar uma confusão, né? Vamos colocar ela bem aqui, para nós termos mais espaço aqui, tá? Então, aqui a gente simplificou a raiz, né? Aqui no 64. Então, aqui embaixo a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Essa raiz vai cortar com esse 2, essa raiz 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 com esse 2. Então, o que que sobra? Somente os números que estão na base. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Isso é igual, vou fazer aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos. Agora é só multiplicar, tá? 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto? É 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Uau! Que trabalho, hein, pessoal? Chegou, tô aqui, ó. Ufa! Nunca mais tinha resolvido uma questão tão complicada como essa daqui. Tanto é que nem coube, tá tudo aqui para baixo. Bem trabalhosa, bem grande, mas é bem interessante, né? O que vocês acharam dessa questão? Me diz aí nos comentários, tá? Se você gostou, se não gostou. E é isso, pessoal. Tô indo nessa. Estude muito, nunca desista. Fé no Pai que a aprovação sai. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa o meu like aí, viu? Até mais. E lá vamos nós com uma super questão de equação de primeiro grau. Temos aqui uma equação de primeiro grau e vamos ver como é que a gente vai resolver aqui essa questãozinha, tá bom? Então, vamos logo aqui minimizar aqui esse trem, colocar aqui pro lado, deixar aqui menor um pouco, porque aí nós vamos escrever. Bom, aproveita esse tempo que eu tô enrolando aqui falando besteira antes de começar a questão, já deixa o like, viu? Se inscreve aqui no canal, seja generoso, não custa nada e não vai te dar choque se apertar no joinha aí embaixo, tá bom? E já treina aí também, pausa o vídeo, resolve essa questão, porque é só assim que se aprende, tá? Antes da gente começar a ver alguém resolvendo uma questão, a gente tem que resolver essa questão para que assim a gente aprenda primeiro e aí depois a gente dá continuidade ao vídeo para ver se a gente acertou ou não. Então já aproveita, tem um papel em mão, ou algo, um papel, uma caneta ou algo assim do tipo e já anota aí qual alternativa que você acha que é a correta, tá bom? E me diz aí nos comentários também. Já pausou o vídeo? Já voltou? Então me diz agora por onde você começou a resolver essa questão. Me diz aí, se você já é inscrito aqui do canal, você sabe por onde a gente deve começar por lei a resolver questões desse tipo, né? Mas vamos lá, então, dar continuidade agora, tá? Presta atenção aí, segura na minha mão forte e bora lá. Como que segura na tua mão forte? Sei lá, tem um dedo aí embaixo, clica nele, vai que dá certo. Pessoal, nesse tipo de questão, a primeira coisa que a gente deve observar é o quê? Nesse caso aqui é o
parênteses, né? Que é o que a gente tem como ordem de prioridade para resolver, certo? E aqui, à frente do parênteses, a gente tem um número, né? E entre o número e o parênteses não tem nenhum sinal, certo? Quando não aparece sinal, é porque você tem uma multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, você tem uma multiplicação, tá? A multiplicação, a gente pode representar ela pelo ponto ou pelo x, mas só que aqui a gente tem um x, então a gente vamos representar ela pelo ponto para a gente não se confundir, certo? Então aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Nesse caso, o que que a gente tem que fazer? Alguém sabe? A gente tem que fazer uma coisinha chamada distributiva. Então o que que acontece? Esse número 5 aqui, ó, ele vai vir aqui multiplicar o x, tá, pessoal? Vem aqui multiplicando o x. E ele vai fazer o que também? Isso, multiplicar o nosso amigo 2. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vamos escrever aqui embaixo. 5x. 5x e 5 vezes x é a mesma coisa, certo? Então, agora a gente tem que fazer 5 vezes o 2. E na frente do 5 tem algum sinal? Aqui tem algum sinal? Não tem, né? Então, aqui é mais, porque o 5 é positivo, tá? Na multiplicação, sinais diferentes, tá? Por exemplo, um positivo e outro negativo, fica negativo, certo? E 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10, certo? Então, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai só repetir isso daqui, tá? Mais 3 igual a 13. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o lado esquerdo e o lado direito, depois da igualdade e antes da igualdade, certo? Tudo que for numérico apenas, a gente vai procurar jogar ele aqui para a direita, tá? Para cá para a direita. E tudo que tiver o x, a gente vai deixar na esquerda, tá? Então, vamos continuar com 5x, 5x, manter o mesmo x, né? Que eu sempre faço do outro. E aí, tudo que for número, a gente vai passar para o outro lado. Mas, então, por que que a gente não resolve logo isso daqui, né? Para ficar mais fácil. Então, vamos resolver ele para ficar mais fácil, tá? Tudo isso aqui, tá? Bom, aqui a gente tem... Vamos fazer a seguinte analogia. A gente tem 10 reais e deve 3. Você diz para fulano, então pega, toma 3 reais. Vai continuar devendo, né? Então, menos de 10 mais 3 é o quê? Menos 7. Igual a 13, tá? Então, vamos repetir. 5x igual... Vamos repetir o 13 aqui. A única coisa que a gente não pode esquecer é que mudou de lado. Não pode esquecer o sinal, tá? O 7, ele tá o quê? Subtraindo, né? Então, ele tem que passar pro outro lado, somando. Então, agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver isso daqui, ó. 13 mais 7. Quanto que é 13 mais 7? Isso daí você sabe de cabeça, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. 5x igual 13 mais 7... 20, certo? Agora, o que que vai acontecer? Esse 5, ele também precisa ir para o outro lado, certo? O 5, ele tá multiplicando o x, né? Como se fosse um vezes aqui, né? Aqui, ó, como se eu tivesse um vezes, que é esse daqui de cima, certo? Lembra, né? Então, se ele tá multiplicando, ele tem que ir pro outro lado dividindo, certo? Então, aqui a gente vai colocar x igual a 20. Ele tá multiplicando, do outro lado vai passar dividindo. E dividindo, a gente pode escrever como forma de fração, tá? X é igual a 20 dividido por 5, é 4, não é? Qual é a nossa alternativa? Aqui, ó, letra D, de deu certo. Eu sei que tem algumas pessoas que podem dizer, ah, que besteira, faz passo a passo. Cara, eu ainda nem fiz o passo a passo como deveria ser, de fato, real. Por quê? Aqui, a gente não poderia ter deixado nenhuma multiplicação para trás, né? Tipo, aqui, dava de dividir tudo bonitinho. Se você é totalmente iniciante, então, o que que eu aconselho você a fazer isso, tá bom? Agora, se você já sabe resolver essa questão de cabeça, ótimo, parabéns, muito bem, é assim que tem que se fazer mesmo, tá? Mas tem muita gente que não sabe e esse canal é pensado em todos os tipos de pessoa. Aquele que tem o QI mais avançado, que tá só por curiosidade, ou aquele que tem a dificuldade lá do nível fundamental mesmo, tá? Então, pessoal, essa foi a questão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tô pedindo, mas eu tenho certeza que você já deixou o like no início, né? Porque você não deu bobeira nessa. E ativa o sininho do canal aí para você não perder os próximos vídeos, que todo dia tá saindo vídeo aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, estude muito, nunca desista, fé no pai que a aprovação sai. Até o próximo vídeo. Tchau!